de ansiedade. A função dos mecanismos de defesa do ego é eliminar a ansiedade. Quer dizer, o mecanismo de defesa do ego é como se quisesse ser uma solução para aquelas angústias primitivas, de ansiedade primitiva, que geraram o mal-estar naquela pessoa. Então, é uma maneira de se defender da ansiedade, mas, curiosamente, não se defende, acarreta mais dificuldades ainda. É uma defesa, mas ao mesmo tempo é uma solução capenga, quer dizer, não se resolve. Então, o mecanismo de defesa, chamado isolamento, é aquele mecanismo que tenta eliminar as ansiedades, as angústias provocadas pelas emoções, dando assim a impressão que na consciência daquela pessoa não existe nenhum problema. Então, vem, por exemplo, como exemplo, o que estou chamando de mecanismo de defesa do ego, isolamento, o caso de certo paciente que tem enormes raivas, enormes conflitos com a sua agressividade, mas, no entanto, passa uma dose de muita cordialidade e afeição social no seu convívio diário. Quer dizer, dá a impressão que ele é uma pessoa muito calma. Então, no fundo, ele é uma pessoa, aquele paciente é uma pessoa de profunda dificuldade com a sua agressividade. Quer dizer, fora daquele ambiente, ou fora de uma situação que ele está sendo mais controlado, ele pode causar determinadas violências, ou pequenas violências, sem que as pessoas percebam, para descarregar na sua compulsão essa ansiedade. Então, como exemplo, supondo aqui, hipoteticamente, um paciente que possua com muita intensidade o transtorno obsessivo compulsivo e que socialmente ele parece muito cordial e educado. Mas quando ele sai à rua, ele pode ter uma compulsão, como é um caso conhecido, uma compulsão de arranhar com uma chave a lataria de um carro novo que está estacionado no meio da rua. É como se ele necessitasse fazer aquela destruição naquele carro, que é uma coisa que para ele ninguém vai perceber, ninguém vai saber, que vai incomodar muito o dono do carro, mas não vai dar nenhum outro transtorno de ser chamado a atenção ou pego no momento desses ataques. Né? Então, mas isso descarrega. Ele, paciente, reconhece que aquilo é muito estranho, aquela atitude dele, mas mesmo reconhecendo essa atitude estranha, executa o ato. Quer dizer, isso é uma forma psicodinâmica de ver o que eu coloquei no mecanismo de defesa do ego, isolamento. A outra forma de mecanismo de defesa do ego, muito comum no transtorno obsessivo-compulsivo, vem a ser o nome de formação reativa. É uma situação também surgida ao longo da vida da pessoa, que vai se acumulando ao longo da vida, quando chega na fase adulta, basta ter então uma formação reativa. Quer dizer o que com isso? O paciente se sente ameaçado por seus impulsos internos, de uma maneira inconsciente, não consegue verbalizar isso bem, mas faz o seu oposto. É semelhante àquilo que se pode estudar na reação contrafóbica, mas só que não é uma reação contrafóbica consciente. Se trata de uma formação reativa, de algo que vem do mundo inconsciente. Ele pode achar temeroso com seus impulsos agressivos e para provar que ele não tem medo das coisas que ele se sente agressivo, ele se lança a mostrar que ele está apto a lidar com ambientes agressivos, ambientes hostis. Então, para provar que ele mesmo é uma pessoa calma, ele tenta, às vezes, tratar, quer dizer, convencer, ou pelo menos minimizar efeitos de hostilidade de uma outra pessoa. Quer dizer, dá a impressão que se trata de alguém muito consciente, com muita clareza do seu espírito de apaziguamento. Mas, no fundo, ele está fazendo uma ação para provar a ele que ele não tem medo das agressões. Então, é como se ele falasse para si próprio que ele pode fazer uma coisa acima do que ele consegue. Quer dizer, isso no caso de uma agressão, pode ser também no caso do lado amoroso, o inverso, tenha conflitos violentos de que ele não se sente impossibilitado de amar, incapacitado de amar, por razões que foi vivendo ao longo da vida. Então, por uma formação reativa dele, ele se lança a querer fazer determinadas formas de verbalizações, ou mesmo
de grandes expressões amorosas, no caso, se for uma mulher, distribuindo grandes quantidades de flores. Por exemplo, eu estou aqui criando uma imagem, digamos, de um exemplo, né? De dar muitas flores ou muitos presentes, como prova de que possui esse amor grande, quando ele tem uma incapacidade profunda de se sentir com amor para dar. Quer dizer, ele faz o oposto da formação reativa dele. Na formação reativa. No nosso programa de psiquiatria clínica, hoje temos a aula de transtorno obsessivo compulsivo, muito conhecido com a terminologia de TOC. Inicialmente, vamos tratar da definição de obsessão e a definição de compulsão. De uma forma sucinta, mas objetivando a didática, obsessão é o que está contido na mente. E compulsão, o que está na ação, no comportamento. Obsessão é aquilo que tem como repetição uma ideia fixa, palavra muito usada por os autores antigos, especialmente os franceses, em que denominavam as ideias obsessivas como sendo ideias fixas. E no linguajar popular, isso prevalece também como ideia fixa, que é uma obsessão. É o que tem mobilizado como um desejo contido dentro da mente. Enquanto compulsão é aquela parte que é feita na ação, no comportamento. Quer dizer, a obsessão retém a ansiedade e a compulsão é como se fosse uma descarga da ansiedade. Então, o paciente que tem transtorno obsessivo-compulsivo, ele tem uma necessidade de descarregar a ansiedade através de uma compulsão. Compulsão que pode ser de uma maneira bizarra, bastante chamativa, ou pode ser uma compulsão simples, completamente desapercebida das pessoas em torno dela. Obsessão, como transtorno puro, né? Um transtorno obsessivo puro, contido unicamente dentro da mente, sem nenhuma outra ação, isso pode existir, evidentemente, na clínica, mas é um diagnóstico de maior dificuldade, porque às queixas do paciente não se fala diretamente sobre isso, já que consegue manter ou elaborar parte desse estado de obsessão retida em si mesma, sem outros sintomas. Na definição que nós acabamos de ver, de obsessão e compulsão, nós podemos ainda acrescentar algumas particularidades, como os fatores comportamentais que consideram todo esse estado de obsessão e compulsão como sendo estímulos condicionados dentro da pessoa. E esses estímulos eles estão, ora, neutralizados com ansiedade, e ora, a ansiedade provoca mais repetir alguma ação. Então, os fatores comportamentais compreendem que são efeitos de estímulos condicionados que esses pacientes acabam possuindo em si mesmos. Os fatores da personalidade que pode gerar, então, um transtorno obsessivo-compulsivo está ligado a aspecto de transtorno que eu me referi anteriormente, obsessivo de personalidade. Pessoas que se buscam um excesso de organização e são meticulosas em suas organizações, mas sem dar maiores sinais das suas dificuldades. É como se aquela parte da sua vida organizacional bastante exemplar não interfere no seu conjunto, mas elas possuem isso desde longa idade, quer dizer, longo tempo. Não tem um momento que começou aquela situação. Desde há muito, ela tem as partes obsessivas bastante firmes dentro da sua conjuntura de personalidade. O transtorno obsessivo-compulsivo tem uma data de início. Um determinado momento começa a ter os tais sintomas, nós vamos ver já já. Mas nos estamos referindo aqui aos fatores de personalidade que pode vir a dar um transtorno obsessivo-compulsivo. Juntamente com os transtornos de personalidade, tem mais, reconhecidamente, algumas situações mais interessantes, como os fatores psicodinâmicos,
que significa dizer que esses fatores psicodinâmicos participam no todo o desenvolvimento da vida daquele paciente, desde aqueles tempos antigos dele, né, de criança, e que vai se somando no seu desenvolvimento. Então, criando esses fatores interiores que vão se modificando. Dentro desses fatores, os elementos que são mais reconhecidos através do conhecimento da psicanálise, que são os mecanismos de defesa do ego, que vão formando a estrutura daquela personalidade. Os mecanismos de defesa do ego são mecanismos que atuam em todas as pessoas. Não há, assim, uma exclusividade de um mecanismo único causando um determinado transtorno. Mas as pessoas, de um modo geral, se desenvolvem com todos os mecanismos como criança e elas vão tendo outras reações de vida e os mecanismos, que são diversos, se tornam equilibrados ou, pelo menos, não tão exuberantes, quando, no caso do transtorno obsessivo compulsivo, aparece com mais exuberância. E dentre os mecanismos de defesa do ego, que vão fazer com que o quadro clínico do transtorno obsessivo compulsivo surja, o importante é um deles chamado isolamento, que é um estado clínico descrito desde Freud, por Ana Freud também, é de que o paciente, ou melhor, aquela pessoa que se desenvolveu naquele estado cada vez mais dentro dessa situação, ele isola, como o nome diz, os seus sentimentos considerados ruins de uma forma inconsciente do seu raciocínio. Quero dizer, o que ele pensa, o que ele raciocina, o que ele fala, pode ser tão livre de qualquer conflito que não dá a impressão que ele possa ter algum tipo de gravidade nos seus sentimentos interiores. O mecanismo de defesa do ego, isolamento, separa o que tem de sentimentos emocionais da sua relação com a sua intelectualização ou da sua consciência mais racionalizada. Quer dizer, o isolamento é como se colocasse aquele paciente livre dos seus momentos de angústia, do estado de ansiedade. Uma outra forma do mecanismo de defesa do ego vem a ser a anulação. É uma maneira que o ego se estabelece para anular o que acabou sendo realizado. O melhor exemplo dessa situação é quando há uma compulsão. Alguns pacientes sentem uma compulsão de, quando saem de casa, ter que fechar o bico de gás do fogão, né? E eles fecham o bico de gás. Mas no momento que eles fecham o bico de gás, eles compreendem que eles mesmos estão fazendo uma coisa que não tem sentido, já que não vai pegar fogo na casa. Eles vão, então, abrem novamente o bico de gás, no sentido do gás de segurança, né? Não é de botar fogo no outro, e vão sair de casa. Mas quando chega à porta, eles dizem, peraí, e se pegar fogo? Como vai ser? Então eles retornam, fecham e pensam, que besteira, isso é uma coisa que não vai acontecer. Novamente, mantém como era antes. Então fica nesse vai e vem que causa um tremendo desgaste emocional e físico. Certa vez, eu vi um certo caso que o paciente era um carro antigo, não era como os modernos de hoje, que tem a chave de segurança que aperta um botãozinho e o carro tranca. Quando era ainda fechado com chave, comum os carros, ele fechava o carro e, para se certificar que os carros estavam fechados, ele tornava a abrir o carro, fechava o carro e, para novamente certificar que eu estava fechado, ele fazia esse mesmo gesto. Vocês podem notar com isso o desgaste da economia psíquica que esse paciente tem. Quer dizer, é quase que uma tendência a querer refazer o que está feito. Mas o mecanismo de defesa do ego, a anulação, não é uma coisa só do ato de compulsão. Ele pode ter dentro da própria pessoa como uma forma vivida dentro de si, como algo de uma obsessão inconsciente.
Quando ocorre, né, e aí isso é comum, às vezes mulheres que têm muito esse comportamento de transtorno obsessivo compulsivo, que na época da gravidez elas podem ter um ódio grande da gravidez que ela tem, um ódio violento do corpo dela estar alterado, e assim que a criança nasce, ela se cai em sentimento de culpa pelaquela criança, e ela então anula o ódio que ela sentiu até aquele instante àquela criança e coloca no lugar um amor no lugar, anula aquele processo de que teve do ódio e coloca um amor. Mas só que o amor não é esse amor falado tão belamente nas televisões, não. É aquele amor referido como amor possessivo. É aquela mãe que geralmente quando tem um filho e cuida do filho de maneira possessiva. Alguns casos se torna até bastante dramático na vida adulta, essas mães não permitem que o próprio filho tenha vida particular, tenha outras coisas de vida, como um homem normal teria, uma mulher. Assim, ela tenta dominar em todos os momentos, quer dizer, é como se ela dissesse que quem sabe mais do amor é ela mesma. E Cíntia, quer dizer, a anulação é um processo de mecanismo de defesa do ego para combater aquela ansiedade anterior que provocou algo e ela muda para uma outra coisa. Isso em se tratando, né, dos mecanismos de defesa do ego. Mas como que isso tudo está dentro dos componentes do transtorno obsessivo compulsivo? Em primeiro lugar, nós já falamos que o transtorno obsessivo compulsivo tem uma data de início, diferente dos transtornos obsessivos ou transtorno de personalidade obsessiva ou de personalidade obsessiva compulsiva, que vem de longa data de sua evolução. O transtorno obsessivo compulsivo tem um momento que aparecem esses sintomas com mais intensidade, embora os mecanismos de defesa eles venham numa evolução lenta e permanente em todo o processo de vida. Esses pacientes têm clareza e noção de que os problemas que ele possui são problemas de ordem psíquica e são processos de ordem mental que merecem eles serem tratados e eles sabem e buscam tratamento por causa disso. Mas a psicodinâmica profunda desses pacientes acaba gerando sintomas que se tornam bastante claros desse transtorno obsessivo compulsivo. O primeiro aspecto psicodinâmico é quanto às dúvidas obsessivas. Perante todos os mecanismos de defesa que existem, as dúvidas obsessivas vêm a ser aquela forma do paciente nunca ter garantia do que ele pensou está correto ou não. Está sempre duvidando se o que ele acabou de realizar está certo ou está bom. Eles tendem, clinicamente, a ter um ato muito interessante relatado, que sempre, ao deitar à noite, ao dormir, precisa fazer uma revisão como foi o dia. Fazer uma espécie de inventário, para saber onde errou, onde não errou. O que faz, o que não faz. O que vai fazer certo ou não. Então precisa ter uma certeza de que foi muito bem. Além disso, na dúvida obsessiva, acaba gerando um estado de uma prolixidade obsessiva que quem está próximo pode sentir cansado devido à minúcia, aos detalhes prolixos que aquela pessoa passa, querendo estar sempre seguro e certo de que não vai cometer uma falha, não vai cometer o erro. Isso porque, dentro daqueles aspectos, mecanismos de defesa do ego, um dos pontos que eu acabei não falando, vem a ser o mecanismo de defesa do ego chamado regressão, que é um ponto do mecanismo de defesa do ego, que em tempos antigos da vida daquela pessoa, se sentiu sem ser devidamente amado. Nos processos de evolução de vida, a criança necessita se sentir verdadeiramente amada no que ela produz. E por jogo de maternagem, aí, quando criança, ela se perde nessa via. Então ela vive a angústia de não ser devidamente amada. Essa falta de clareza e certeza de que é verdadeira amada enquanto criança pelo adulto cuidador, geraria esse estado de tendência da criança a achar sempre que precisa ter essas provas. Essas provas nunca vêm. Quando está numa fase adulta e tem transtorno obsessivo compulsivo, e cai em sintomas desse de dúvida obsessiva, gera uma tendência a querer ter certeza de que fez certo e fez bom. Então precisa ter sempre uma certeza de que tudo que fez está corretamente colocado.
Mas isso é perturbador, porque não tolera erro, não tolera falha, não tolera o mal-estar. Então, há de se ver o sofrimento que tem um paciente com transtorno obsessivo compulsivo. O outro aspecto importante da psicodinâmica do transtorno obsessivo compulsivo vem a ser o que conhecemos como pensamento mágico. Esses pacientes acabam possuindo sempre atos de compulsão como uma maneira de representar esse pensamento mágico. Esses pensamentos mágicos são sempre autorreferenciados. Ou seja, quando eles têm a certeza de que está tudo bem, mas eles não têm essa certeza toda hora. Então, muitos deles não podem, teve até um filme que passou muito isso, com Jack Nicholson, muito interessante, que alguém pode ver. Nesse filme, acho que conto melhor algo desse tipo de filme, se ele pisasse numa linha que estava na calçada, ele passaria mal. Esses pacientes, eles se sentem ameaçados de cometer um gesto que venha gerar depois um castigo, e geralmente um castigo de perda, uma perda de morte, uma perda grave. Se pisa numa linha, a mãe pode morrer, ou a mulher, ou o filho pode morrer, ou a filha. Uma mulher que sai de casa e não lavou a mão direito, poderá então, com aquilo, causar um problema com a mãe dela que está em outra cidade e ela tem uma doença e morrer. Então, o gesto do pensamento mágico era sempre de uma maneira distante daquela situação. É quase que aquela pessoa estivesse dizendo assim, que ela tem capacidade de controlar o futuro. Quer dizer, ela controla o amanhã através do pensamento mágico, na fantasia do pensamento mágico. Então, é um sintoma conhecido que alguns pacientes precisam sempre colocar os mesmos objetos dela na mesma posição. Eu me lembro de um caso que uma senhora, ela quando ia deitar à noite, ela precisava colocar os chinelos dela próximo à cama, mas se amanhã no dia seguinte ela percebesse que o chinelo estava fora do lugar, ela tinha que rodar em volta da cama para acabar com o mal que seria aquele dia. E se ela não andasse com o pé direito, aquele dia seria um dia nefasto. Então, esses pensamentos mágicos sempre remontam e sempre levam para situações mais antigas de que se supunha na fantasia, né? Que podia controlar aqueles adultos como criança, né? Que estavam então cuidando de si e sempre se frustrando. Então, quando tem um transtorno obsessivo compulsivo, é como se isso voltasse, mas voltasse nessa ordem de um sintoma do pensamento mágico, como se controlasse o futuro, a vida e a morte, principalmente. Né? Dentro desses elementos dos elementos da psicodinâmica, há os rituais compulsivos, que são bastante claros, né, para as pessoas que um dia já presenciou isso aí, fica muito claro o ritual compulsivo. Né? O que eu já estava dizendo antes, dessa senhora que ao acordar o chinelo estava fora do lugar, ela tinha que rodar em torno da cama, mais uma vez. E às vezes ela era obrigada, por ela mesma, óbvio, a rezar quase que meia hora, ou mais de uma hora, todo o terço, para eliminar o mal que vinha. Então aquilo era feito compulsivamente. Em outras ocasiões ela tinha por obrigação rodar 6 horas da tarde em torno da igreja, também fazer um contorno da igreja para acabar com gesto, com ação que pudesse ter no dia. Esse ritual compulsivo levava ela a perder o tempo. Outros rituais compulsivos desses pacientes estão sempre colocando as coisas no mesmo lugar, não admite que alguém tira do lugar determinados detalhes e repetem como uma ação de que se não fizer aquele ritual, irá passar mal. Então geralmente isso começa quando acorda pela manhã. Tem que fazer sempre os mesmos gestos reconhecidos. Quanto maior a ansiedade que sente ameaçada pela fantasia de um castigo, mais os rituais podem então surgir. E são diversos. Não existe uma regra em torno de ritual. Existe uma patoplastia imensa disso aí. Né? Existe um enorme grau de ritualidade compulsiva. Mas todos eles visam eliminar a ansiedade que tem do paciente, como algo repetitivo, marcado. Alguns se aproximam muito dos rituais religiosos, e essas pessoas são muito próximas dos rituais religiosos,
alguns também dos rituais típicos do sistema militar, que também essas pessoas se adaptam bem à ritualística militar, porque é como se descarregasse ali aquelas angústias do ritual compulsivo. É como se ali equilibrasse. Mas fora dos rituais, tanto religiosos quanto militar, há uma necessidade diária de criar alguma coisa que estabeleça esse jogo. Eliminar a ansiedade através de gestos repetitivos, sempre iguais, de algum acontecimento, para não serem castigados. Uma outra forma dessa psicodinâmica, chamadas fobias obsessivas, é a imagem mental, que pode ter essas ideias fixas que eu no início me referi. A imagem mental de ter, por exemplo, uma imagem perturbadora. Alguns se perturbam e se autocastigam, autopunem, às vezes com imagens religiosas, de um santo fazendo algum gesto imoral, ou de um santo defecando. Isso cria para aquela imagem daquela pessoa com transtorno obsessivo compulsivo e que tem às vezes um componente religioso forte, como um castigo de si, ficar imaginando determinadas pessoas com esses gestos. E acompanho muito na psicodinâmica os tiques, os famosos tiques nervosos. Quando os tiques nervosos têm uma importância, uma exuberância muito grande, até deixa de ser transtorno obsessivo compulsivo, passa até a se chamar transtorno de movimentos. Mas os tiques, em graus reduzidos, faz parte dos transtornos obsessivo compulsivo. Tiques pequenos, tiques geralmente de face, tiques de gestuais de boca, tiques gestuais de piscar os olhos, tiques gestuais de determinados movimentos com as mãos, quase que uma maneira de simular aquela ansiedade. Quando os tiques tomam proporções gigantescas, aí sai do transtorno obsessivo compulsivo e cai no outro transtorno, chamado transtorno de movimentos. Aí no transtorno de movimento tem diversos, como o transtorno chamado de Delatorette, que é uma grande síndrome de transtornos de movimentos. Mas isso é um outro quadro clínico e não é do transtorno obsessivo compulsivo. Quais são, então, os diagnósticos? Os diagnósticos, ou melhor, os critérios de diagnóstico do transtorno obsessivo compulsivo. Em primeiro lugar, nós temos que levar em conta os transtornos obsessivos, os sintomas obsessivos, que são esses pensamentos, imagens recorrentes e persistentes, que são experimentados como intrusivos. E a pessoa não quer pensar aqueles temas e aquilo vem na mente como algo permanente. Quando é uma ação para fazer, um gesto para fazer, aquilo vem a mente. Como é também um trabalho para realizar, aquilo se repete bastante, obsessivamente. O pensamento que provoca acentuada ansiedade e sofrimento. Toda hora aquilo aparece como uma forma de sofrimento. Os pensamentos ou imagens que não são mera preocupações excessivas com o problema da vida cotidiana. Aquilo se repete como se tivesse que fazer alguma coisa banal, coisa simples, ou determinada compra pequena, mas aquilo se repete como sofrimento que não pode ser falhado em momento algum. O paciente reconhece que todos os pensamentos e imagens obsessivas são produto da sua própria mente. Eles entendem que aquilo é um exagero. Isso faz parte das características clínicas para o diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo. Isso no campo do obsessivo. E quanto no campo do compulsivo, ou da compulsão, são os transtornos repetitivos, seja tanto os rituais, seja numa ação compulsiva típica, específica, como lavar as mãos excessivamente, a maneira que está sempre de contar números, somar, diminuir, contar quantos tijolos tem numa parede, contar quantos ladrilhos tem numa parede. Então, todas essas coisas possuem gestos de uma compulsão que se tem. Essa forma de se apresentar assim leva o paciente a viver esse mal-estar que ele conhece, que ele não está como sendo uma pessoa normal. Ele se julga um ser estranho, ele mesmo. E faz, às vezes, o movimento de dissimular todos esses sintomas, até onde ele pode tentar. Então, todo esse reconhecimento o leva ao tratamento. Tanto as obsessões como as compulsões causam acentuado sofrimento, consome tempo e interfere significativamente no cotidiano. Bom, para concluir,
temos aqui entender que essas características clínicas, como a ideia fixa e uma compulsão, que está persistentemente na consciência, como também o medo ansioso que acompanha a manifestação central, levando o paciente a tornar medidas contra a ideia ou a compulsão inicial, quer dizer, ele se prepara para não repetir os atos compulsivos, ele luta contra ele mesmo para não ter nenhuma ação de um tique nervoso, ou de uma compulsão, ou de um gesto repetitivo que vai levar ele a um mal-estar perante outras pessoas. Ele tenta dissimular aqueles sintomas que ele possui. A obsessão ou compulsão é alheia ao ego, ele se sente como estranho, tudo acontecendo de uma maneira estranha. Independentemente convivida e cumprida a compulsão, o paciente reconhece como absurda. O paciente sente uma forte vontade de resistir à obsessão, ele luta com a vontade dele para não ter esse problema de compulsão. E também, em cerca de 50% dos pacientes com toque, revelam sintomas depressivos, que é um dado importante. Há um substrato do paciente com toque, um sentimento de tristeza, de um sentimento de perda, que psicanaliticamente falando, vem dos períodos do desenvolvimento, que se chama na fase anal, de sentimentos de perda e de falta de controle dos seus esfíncteres, ou prendendo, isso lá na fase anal, no desenvolvimento infantil, ou prendendo, ou retendo as fezes, ou expelindo em demasia, mas sempre numa sensação ruim de que as coisas não são boas, na fase infantil. E na fase adulta, então, há um sentimento de perda permanente. Então, esses pacientes têm, além de todos os sintomas, uma sensação interior de que está perdendo algo e traz sempre uma sensação depressiva permanente. E alguns pacientes com toque têm também, vem com um transtorno da personalidade, né, como já disse há pouco. Quanto à nossa referência, é importante saber que nós recomendamos o compêndio de psiquiatria, ciência do comportamento, psiquiatria clínica de Kaplan, Sadok Craig, e o tratado de psiquiatria de Dreyer.